Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino. Aqui a gente vai falar de negócios, de conquista, superação, trazendo muitas histórias inspiradoras para você. E se você já chegou aqui, já vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like, comenta, compartilha, ajuda, gente, esse canal a crescer e trazer muitas histórias inspiradoras para você, para o seu crescimento profissional e pessoal também. E a minha convidada já está aqui comigo, é a Regina Molina. Gente, ela é diretora da Mary Kay e a gente vai falar um pouquinho além das vendas. A gente vai falar de sucesso e de liderança. É um assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão ter muitos insights aí para se inspirar. Mas antes eu quero apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Vise Biscoitos, gente, são biscoitos amanteigados, entregam muito sabor. É uma delícia. Já segue o QR Code dela aqui na tela que está aparecendo. A Érica é uma empreendedora fantástica. E também Lecivé. Gente, Lecivé são óculos de sol e muito importante, hein? Porque tem proteção UV. Então, tem garantia, tem qualidade e quem tiver precisando de um óculos de sol, já chama ela lá, aliás, já coloca aqui nos comentários, eu quero, que ela tá dando cupom de desconto aqui também. Eu quero. Você quer, Rê? Já vamos deixar o comentário da Regina lá. Uau, e também, lindo. gente, uma patrocinadora nova que eu tô muito feliz é a Contix. Contix Contabilidade. Gente, toda empreendedora precisa saber lidar com os números da sua empresa de uma forma estratégica, tá? Então já chama lá a Juliana no QR Code que tá aparecendo aqui, que ela vai dar aí todo o suporte para vocês nesse aspecto contábil. E agora chegou a hora da gente começar esse bate-papo, tô super animada. Rê, eu quero te agradecer por estar aqui no Pod Café. Você é uma mulher que tem muitas vivências, muita experiência, muito know-how para trazer aqui para esse episódio. Obrigada. Pode começar a contar um pouquinho sobre você, de como você começou ali as suas atividades profissionais até chegar, né, a diretora da Mary Kay. Sim, então, eu sou professora de matemática. Eu sempre dei aula para alunos do ensino fundamental, médio e, por algum tempo, até universitários, né? Matemática financeira, matemática básica, estatística. Então, essa foi a minha área. Eu sempre gostei muito de dar aula. Olha, que legal. Eu fazia com muito amor. E isso me trazia muito reconhecimento, eu gostava realmente, eu estava muito feliz. Mas eu sempre tive vontade de empreender. É mesmo? Mesmo nessa época, lá dando aula? Sim, desde quando eu era, no início, né, foi aquele amor, aquele primeiro amor, né, que a gente fala. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu sempre pensava assim, poxa, eu gostaria de ter o meu próprio negócio, de ser uma empreendedora, mas eu nunca soube o quê, né? Eu sempre via na área da educação. Além de eu dar aula, eu dava aula particular também, né? Você dava aula em escola pública? Particular. E particular? Durante o período que eu dei aula, né, os 25 anos que eu me aposentei, foram 2 escolas. E era para os pequenos, para os mais velhos, como é que era? Sempre maiores. Maiores. Né? Maiorzinho assim, 6º ano para cima. Né? Eu não posso dar aula para os pequenos, porque eu não tenho a formação que exige, né, para os pequenos. Então, era sempre do 6º ano para cima. Sempre gostei muito e tal, mas eu queria empreender e eu não sabia o quê. E aí, quando os anos foram passando e eu comecei a me preocupar mais com isso, sabe? Pensar, poxa, será que a vida toda eu vou ser professora? Eu venho de uma família que a minha mãe se aposentou como professora. É mesmo? De matemática também? Não. Minha mãe dava aula para os pequenos. Entendi. Né? E a minha tia, irmã da minha mãe também, professora, depois que aposentou, continuou a carreira dela. E eu ficava me questionando, será que é isso mesmo que eu quero? Não que eu não gostasse, eu sempre gostei, eu era muito querida, né? Os alunos, embora a matemática não seja a matéria principal, né, dos alunos, mas eles sempre falavam para mim, professora, a gente gosta muito da senhora, mas a matemática, eu ouvia muito isso. E eu estava muito feliz, porém, eu pensava assim, será que eu vou passar nessa vida aqui
E você, professora, o tempo todo? Eu nunca vou fazer outra coisa. Mas isso veio quando, assim? Depois você já tinha muitos anos Sim. Quando na educação? eu já tinha, eu acho que começou a intensificar mais depois de uns 20 anos que eu estava mesmo? Porque já é área. muito tempo. Porque o que me incomodava muito na escola era o calendário. O calendário da escola é muito engessado. A gente recebe o calendário no início do ano. Então já tem ali os 300, não me lembro agora quantos dias que é por lei, né? Tem aquela quantidade de dias. Já uma programação. Total. E eu não tinha liberdade nenhuma, né? A gente tem que seguir aquela programação, lógico, né? Eu tô dentro da escola, eu tenho que seguir. E às vezes dava aquela vontade de esticar um feriado, Imagina. de viajar numa época de baixa temporada, e eu não podia. Enquanto eu via outras pessoas indo, eu não podia. E às vezes as pessoas falavam, mas estica só 2 dias. Tipo assim, falta. Você não tinha essa liberdade, então? Não tinha nenhuma. Então, isso me incomodava. E também de pensar em fazer outra coisa, diferente. Parece que eu tinha alguma coisa dentro de mim. Parecia um vulcão querendo explodir. Eu não entendi o que era. Aí eu pensei, enfim, né? Aí quando eu estava mais perto da aposentadoria, porque eu aposentei com 25 anos de sala de aula, né? Por lei, esse é o período que a gente pode aposentar. São quase 3 décadas, né? É muita bagagem. E a gente já está cansada. Eu imagino. 25 anos a gente já está cansada. Passou dos 20 e poucos anos você já está cansada. Por mais que goste, mas aquele pique não é o mesmo, né? E aí isso começou a vir mais assim em mim, né? Eu sempre fui uma pessoa eu sempre tive muita fé. Eu sempre fui muito assim, Deus, para mim, né? Eu dei altos e baixos que a vida traz, né? Sim. Eu tenho certeza absoluta que Deus não dá uma prova maior do que aquela que você pode suportar. Eu creio então, também. Se eu estava passando, às vezes, por aqueles baixos, né, os vales que a gente tem vários ao longo da vida, eu tinha certeza que aquilo ia passar e que e seria um aprendizado para eu crescer, para eu me fortalecer. Entendi. Né? E então aquilo ficava ardendo dentro de mim e eu pedindo muito a Deus. Ai, meu Deus, será que eu vou ser professora Queria um a vida sinal. toda, né? Me dá um que sinal, fazer, né? E tal. E aí um dia, numa cabeleireira, arrumando o cabelo, eu comecei eu comprava os produtos da Mary Kay. Eu sempre gostei, assim, eu sempre fui vaidosa, quem me conhece sabe, mas era mais cabelo, sabe? Eu nunca fui de cuidar do rosto. Nunca foi de se maquiar, ter esses skincare, nada? Não, era batom e rímel, que eu sempre gostei. Básico. Só. E lógico, eu era muito mais nova, então tinha aquela pele mais, né, bonita. Gente, fala, ela nem precisa de muito, né? O que vocês acham? Você é maravilhosa, Rê. Não, a gente quando é nova, a gente acha que nunca vai precisar, né? Não, eu não preciso disso. E eu também era assim. Mas o tempo vai, né, passando, a gente começa a ver aparecer um sinalzinho aqui e outro ali. Então eu já usava alguns produtos da Mary Kay. Entendi. Alguns, não muita Já gostava coisa. ali da marca. Sim, já. E aí, a pessoa que me atendia, minha consultora, ela é cabeleireira até hoje. E eu, conversando com ela, assim como eu estou conversando com você agora. Eu comentei com ela, falei assim, nossa, ela chama Mônica. Mô, faltam só 2 anos para eu me aposentar. E eu não sei, eu queria tanto fazer outra coisa, mas eu não sei o quê. Aí ela falou, Rê, por que você não tenta? Faz um cadastro na Mary Kay e faz uma experiência, não é? Se você não gostar, não der certo, você compra com desconto. Pelo menos você pode comprar os produtos Pelo menos fica com desconto, né, do produto. Pronto. E eu sempre com as objeções, né? Que eu falava, mas eu não sei vender nada. Eu não sei, ela falou, não fica tranquila que... A parte de vendas, acredito que é um tabu. É desafio, né? A gente, que é professora, vai sair para vendas? Não tem nada a ver.
o natural seria eu continuar dando aula, né? Ou, sei lá, montar uma escola de reforço. Também pensei nisso na época. Mas, enfim, eu resolvi fazer essa experiência. O que me chamou a atenção lá naquele dia foi comprar com desconto. Você ali pensou mais no desconto do que no empreender falou em si, em desconto. Eu queria comprar tudo que tinha lá na Mary Kay, só que não dava, né? E eu falei, desconto é uma boa, né? Não é ruim não. Tá bom, e vamos lá. Só que aí eu ouvi a minha mente foi abrindo. Foi ganhando visão. A Mary Kay dá muito treinamento, você aprende sobre os produtos, você começa a ver a mudança na sua pele, as pessoas começam a ver, e isso eu nem já percebi. Começou a despertar. Não, eu acho que eu nem percebi. Não. A princípio eu nem percebi. Mas eu sou professora, a professora gosta de estudar, né? Adora ler, estudar e tal. Tá sempre aprendendo. E a Mary Kay dá muita capacitação pra gente, né? Tudo online. E eu não perdia uma. E aí você fez lá o cadastro? Sim, fiz o cadastro. Já tem os cursos, já tem os treinamentos. Sim, isso é tudo por conta da empresa. A gente não paga nada. Entendi. Né? A empresa, como a Mary Kay é uma empresa que já está no mercado há 61 anos, no Brasil há 26 anos, então ela precisa manter, né, o nome, a marca. Então ela precisa capacitar a sua consultora para que ela faça um bom trabalho. Sim. Não é? E aí foi aí que eu comecei. Sem perceber, eu estava estudando sobre os produtos. Eu estava fazendo curso de automake. Eu estava fazendo cursos de perfumes. Aí você mergulhou. E eu nem percebi. Quando eu percebi, eu estava apaixonada por isso. E as pessoas começaram a perceber a minha mudança. A minha mudança, assim, nossa, você tá tão bonita, nossa, o que você tá fazendo? Sua pele Os elogios vêm, autoestima. Um vício, né? Os alunos também, né? E eu ainda estava na sala de aula, eu estava dando aula nessa época. E os alunos ficaram, nossa, professora, não sei o que, sabe? A senhora tá... Porque aí você não quer mais sair de casa sem estar produzida. Exatamente. E a propaganda é a alma do negócio. E ali... E para quem você podia vender? Para as professoras da escola, né? As minhas amigas, as professoras. E na época eu tinha muita vergonha, sabe? São vários... a gente tem algumas travas, né? Que foram destravando, mas tudo bem natural. E aí aquela trava que você contou para mim, quase agora, da venda, como é que foi? Com as professoras ali? Então, lá na época da escola, eu fazia uma bolsinha que eu chamava de 48 horas. Olha. Então, eu combinava com elas, porque na época não podia vender, né? Num ambiente, na hora do trabalho, não pode, né? Então, eu mandava pelo WhatsApp e falava, eu vou deixar um kit, um Timewise, numa bolsinha, eu vou colocar dentro do seu armário. E aí, você leva para sua casa, eu vou te mandar todo o passo a passo, a rotina, e aí, qualquer dúvida você me chama para eu te ajudar, você usa 48 horas e aí você me traz daqui 2 dias. Nossa, ela podia fazer a degustação tranquilamente na casa dela. Sentir na pele, né? Que delícia. Aí eu vi o tipo de pele dela, fui aprendendo, né? Pele mista, oleosa, ou é seca e tal, e aí já deixava o kit de acordo com o kit da pele dela. A maioria delas já lá, nossa, Regina, isso é maravilhoso, eu quero, já pode trazer o meu. Todas as mulheres se inspirando em você, porque você mudou o seu comportamento também. Sim, exatamente. Aí elas, não, olha, eu quero, já pode trazer o meu, eu quero o meu, olha, esse aqui eu te devolvo e já traz o meu. E assim, eu fui repassando ali dentro da escola. Olha. Para as professoras. Aí, nesse tempo, eu me aposentei. Eu me aposentei em abril, eu me lembro que foi dia 14 de abril, o meu cadastro na Mary Kay foi em 2021, em fevereiro. Entendi. Né? Então, em 2023 eu me aposentei, em abril, aí eu continuei na escola, continuei dando aula, só que depois de aposentada eu já tentei, sabe... Queria desenvolver um pouco mais. Aí eu comecei... porque você já tinha começado a empreender. Exatamente. Eu falei, que esse negócio aqui tá sendo bom. E também uma renda extra, né? Eu vendia, o lucro para mim tava fazendo diferença.
eu já estava, né, tendo essa independência constância. também. Não, eu estava tendo essa constância todo mês, tal, vendendo assim direto, né? E aí eu falei, não, esse negócio tá bom, agora eu não quero parar mais. E aí comecei a expandir, ir para salões de beleza, né? Nessa época eu ia para muitos salões. No final de semana. De final de semana, exatamente. Eu ia para os salões, fazia demonstração. A Mary Kay não tem loja física, só tem nós somos... E nenhum lugar do mundo tem loja física? Nenhum lugar do mundo, nenhum, porque a filosofia da empresa, da Mary Kay Ash, é que a Mary Kay, ela é toda montada e idealizada para que a mulher tenha uma independência financeira e não deixe de ser mãe, esposa e dona de casa. Esse é o conceito. Esse é o conceito da Mary Kay. Então, já até tentaram, né, fazer com que a Mary Kay tivesse loja em shopping, de rua, mas não, a Mary Kay Ash, ela não aceitou, porque o principal motivo da empresa foi para a mulher. Esse é o propósito. É o propósito dela e ele é mantido até hoje. Entendi. Então, para eu divulgar o produto, eu preciso abrir para uma pessoa ver ou deixar para a pessoa levar para casa dela. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai conhecer, não tem loja. É muito, muito bom, porque você tem aquela degustação, você tem aquela experiência com o produto. Exatamente. Né? Você falou que até as mulheres podiam levar para casa, quem que não quer? Depois que você já viu a qualidade, sentiu, provou, é maravilhoso. E aí eu já estava estudando, sabendo do produto, sabia explicar, né, para que serve, né, quais são os ativos. E aí quem não sabia lidar com vendas... Sabia lidar com os números a vida inteira, mas não sabia lidar com a venda, já estava virando aí uma vendedora nata. Eu sempre, como professora, eu sempre tive facilidade em me comunicar, né? Então, a comunicação nunca foi uma dificuldade. Entendi. Né? Eu sempre tive essa facilidade de comunicação. Então, eu só precisava dominar o assunto, né? A matemática eu dominava. Então, eu deslanchava nas aulas. O produto, no começo, eu fiquei um pouco travada, porque eu não sabia muito bem o que eu estava vendendo. Entendi. Eu estava usando e estava gostando, mas para eu, não é só eu usar e gostar, eu tenho que saber falar. Aí, depois que eu comecei a pegar mais segurança em saber o que eu estou entregando para minha amiga, cliente... Aí as coisas foi natural. Mais fáceis. E aí você começou nos salões de beleza, você estava ali, e depois como é que foi esse caminho para você sair da educação também? Então, aí eu me apaixonei, né, por essa... E o que eu queria, que seria aquela liberdade, flexibilidade, agenda, horário, até flexibilidade e liberdade geográfica, né, de poder estar longe... Isso daí era qualidade o que eu queria. de vida. Aí não teve quem segurasse. Aí ninguém segura. Eu falei, não, agora para mim eu vou parar mesmo. Então eu me aposentei em abril, terminei aquele ano. Entendi. Né, com as salas de aula que eu já tinha assumido, e no ano seguinte eu não voltei, não peguei mais sala, não fui mais para a sala de aula, e eu me dei essa chance de fazer uma experiência. Eu falei, não, eu vou fazer uma experiência de ficar 100% para o meu negócio, para começar o meu negócio. Se não der certo, se eu não gostar, eu volto para a sala de aula, porque eu poderia voltar, até hoje posso, né? Eu sou professora, eu tenho experiência. Na área da educação, algo que é muito valorizado é a experiência. Ah, com certeza, né? Com certeza. Então, eu não fiquei com medo, eu fiquei muito segura. Entendi. Sabe, eu me lembro de como se fosse hoje, toda vez eu lembro disso, que naquele último semestre, eu ia para a escola sozinha no carro, né? Meu filho já tinha terminado o ensino médio, ele não ia mais comigo, e eu ia conversando com Deus. Eu falei, ai, Senhor, me mostra, será que é isso mesmo? Será? E eu falei, ai, meu Deus. Então, eu ia conversando, eu ia e voltava só conversando com Deus, só conversando com Deus. Eu falava, me mostra. E aí as coisas foram abrindo, as portas foram se abrindo. Ele mostrou. Eu fui desenvolvendo. A Mary Kay trabalha muito com reconhecimento. Que bacana. Então, eu estava sendo muito reconhecida. Sabe? E você também se permitiu, né, Rê? Porque eu acho que tem isso também. Você se permitiu, você foi lá, estudou,
né? Você quis muito, que é aquele negócio sim. do querer muito realmente fazer, dar um passo para essa mudança. Eu falo que Deus une propósitos, né? Então ele tinha um propósito para minha vida e eu estava buscando aquele propósito. Então aí a Mary Kay apareceu. Entendi. Né? E nisso já tem quanto tempo? 4 anos. 4 anos? Fevereiro fez 4 anos. Nossa, que maravilha, porque em 4 anos você já se tornou uma diretora da Mary Kay. E olha que eu não queria. E olha que interessante, enquanto eu era professora, eu tive vários convites para ser coordenadora da escola, das escolas. Eu sempre fui convidada para ser coordenadora. E eu nunca quis. Não quero ser coordenadora, não quero ser diretora. Aceitou? Não. Eu teria que fazer uma complementação no meu curso. Eu falava, eu não quero. Eu quero sala de aula. Eu quero. Me deixa com os meus alunos. Não quero ser coordenadora, não quero ser diretora. Eu acho que já estava no seu caminho. Tava, esse propósito certeza, aí tava, de ajudar mulheres, de estar sempre nessa... Desenvolver essa área de liderança, eu fui desenvolver na Mary Kay. E você pode falar pra gente, assim, o que você trouxe? Porque eu conto muitas histórias aqui no Pode Café e eu acho assim, Rê, tá tudo muito linkado. O que a pessoa fez lá atrás, pra gente falar, nunca vou usar isso. E eu vejo que no final tudo se linka. Você sempre vai usar alguma coisa que você aprendeu, né, lá na frente, principalmente as empreendedoras, eu vejo muito isso. O que você trouxe da educação, como professora, né, de matemática, para Mary Kay? A parte, né, eu sou a professora de matemática, só pensa em cálculo, né? Não é bem assim, mas acaba sendo, né? Então eu comecei a ter uma visão sobre o lucro, né? A Mary Kay, ela traz um lucro para nós como consultoras, né, e empreendedoras muito alto, que não existe isso em outros ramos. Entendi. Tá? Então, eu comecei a questionar, porque assim, a gente tem as faixas de desconto, né? 25%, 30%, 35% e 40%. Eu comecei a perceber que as consultoras, ou algumas, falavam, mas então o meu lucro é 40%? E eu falava, será? Mas não é. E aí eu comecei a fazer a conta, e a conta ficou muito clara. De repente eu falei, pensa, se você vende um perfume a R$100, quanto você vai pagar para Mary Kay? R$60. E quanto sobrou para você que entrou no seu bolso? 40. Peraí, eu ganhei 40 e paguei 60, eu tô ganhando quase 100%, não é? Nossa, então Aí eu falei, então não pode ser um lucro de 40%, isso está errado. Aí deu uma revolução na cabeça das minhas consultoras, que eu comecei a falar para elas, gente, então o lucro é maior. Sim, porque uma coisa é lucro e outra coisa é desconto, né? Então o desconto maior... Nossa, adorei isso. São duas coisas diferentes, que é muito claro, assim, nos números mostra. Se você vendeu o perfume, a pessoa te deu R$100, 40 entra no seu bolso e 60 você paga lá para Mary Kay. Aí você olha 40 com 60, é quase igual, né? Ué, meu lucro é quase 100%, peraí, então não é 40. Aí eu fui fazendo as contas, é 67%. E aí mudou toda a mentalidade das meninas. Isso sempre foi falado na Mary Kay, mas ninguém sabe explicar muito bem, entendeu? Não sabe explicar muito bem. E a professora de matemática dava aula disso, né? Exatamente, entendeu? Da matemática. Lucro, matemática financeira. Então, esse lado fez assim, tanto é que eu tenho uma história, né? Que eu conversei com uma consultora e expliquei para ela, que ela, mas então, o nosso lucro é 40%, aí eu não sei o quê, tem a taxinha do cartão, da maquininha, tal. Aí eu falei, não, mas não é 40%. Aí eu fiz essa explicação para ela, você tá me deixando confusa agora, não tô entendendo. Aí eu desenhei, ela, eu vou falar com meu marido, vou falar isso aí para ele e vou ver o que ele acha. Como assim, né? Ela estava duvidando de mim. Eu falei, tá bom, então fala com seu marido, né? Porque ela achou que eu estava
sei lá, querendo enrolar ela ela. tinha uma mentalidade, você entrou ali e foi mudando. Então, ela tinha que entender tudo que você estava passando para ela. E eu hoje, sempre que eu apresento a oportunidade, eu falo, olha, você tem um desconto de 40%, mas o seu lucro é 67,777%, quase 68%. Olha. E para virar 100% é muito fácil, porque tem os programas da empresa que você tem lucro, você tem descontos a mais, você ganha mais. Então ganha 5, ganha 7. Que maravilha. Viu, meninas? É melhor do que vocês estavam pensando, então. Com certeza. Então, aí, esse é o lado da professora de matemática. Que você trouxe e deu toda essa clareza para muitas mulheres. Deu toda essa clareza. E enquanto eu era consultora, eu nunca tinha pensado assim. Eu não era uma coisa que eu não estava desenvolvendo ainda o meu lado profissional. De ser profissional. Uhum. Era meio que assim, vamos fazer um teste, vamos testar, mas aí quando eu percebi esse lado do lucro, do número, eu falei, opa, você já está vendo isso precisa ser falado. Isso é um negócio, uhum. Isso é um negócio, né? Você quer crescer, você tem que saber quanto você lucra. Lógico, você vai tirar a gasolina, você vai tirar uma despesa, lógico, mas você vai tirar dos 67,7, não dos 40%. Muda totalmente. É muito. Muda muito. E hoje você é uma líder. Sim. Fala um pouquinho, como é sua rotina como líder dentro da Mary Kay? Então, né, esse é um desafio. Eu sou diretora há 1 ano e meio. Tá. 1 ano e meio desses 4 anos, então 1 ano e meio que eu sou diretora. Foi uma mudança, assim, tremenda. Algo que me chama... que me encanta na Mary Kay, sabe? É maravilhoso você entender que você só cresce ajudando outras pessoas. Que bacana. Então não existe, você não... No mundo que eu vivia, que o meu mundo corporativo, CLT, né? Isso não é assim, né? A gente sabe que existe muita disputa, existe muita gente querendo pegar o seu lugar, né? Então esconde o jogo. Acho que você não consegue ter como seu propósito ali dentro, aquela coisa mesmo que te move, né? Então na Mary Kay não é assim. E isso é outra coisa que eu entendi para eu virar essa chave, para ir me tornar uma diretora, ser uma líder, foi quando eu entendi que eu só ia crescer ajudando as outras pessoas. E esse lado de ajudar as outras pessoas sempre foi muito forte em mim, né? Eu, professora, sempre queria ajudar os alunos. Ajudar o aluno não é ajudar dando, facilitando, mas sim ensinando. Entendi. Eu queria que ele aprendesse, então eu tinha paciência, eu sempre foi uma característica minha, né? A paciência. A paciência, de ensinar 2, 3, 10 vezes até entrar na cabeça. Então isso sempre foi uma característica da professora Regina. Ela tem muita paciência, ela explica quanto você trouxe tudo isso na bagagem. E aí, quando eu me tornei consultora, para eu virar diretora, eu percebi que era isso. Eu estava ajudando as pessoas a crescer. E uma vez que eu trazia eu apresentava o negócio para uma pessoa e ela se interessava, eu tinha que ajudar ela a aprender. Ai, Regina, me ensina, né? Me ajuda. E eu estava ensinando também, só que eu estava ajudando. Então, eu crescia ajudando aquela pessoa a crescer. Então, é uma liderança aonde você se doa mais, né? E aí eu tive que ajustar isso, porque a minha natureza é de me doar, só doar. Entendi. Né? Sempre servir. Sempre servir. E também querer mais do que o outro. Né? Então eu queria muito, se para mim deu certo, eu tinha que fazer dar certo para aquela pessoa. Mas não basta eu querer, ela tem que querer. Sim, é fundamental. Então em alguns momentos eu me frustrei, também trouxe, mas isso também trouxe crescimento, amadurecimento, profissionalismo. Então eu me dou demais, mas a pessoa tem que querer isso, né? E hoje, seu dia a dia, como é que é? Você você lidera uma equipe de quantas mulheres? Quase 100. Quase 100 mulheres? Que fantástico! E como é que você administra tudo isso? Buga o celular, né? O tempo todo. Eu imagino. WhatsApp bombando. Nossa, gente. Então, muita organização,
né? A gente tem que ter muita organização para você colocar horários no seu dia, né? Eu sempre falo com o meu time no período da manhã, né? Eu sempre, bom dia, e vou dando direcionamento. Nós treinamos, capacitamos e ensinamos tudo do zero, né? Porque assim como eu tive muitas pessoas que me ensinaram, e a própria Mary Kay também, porque a Mary Kay te ensina tudo, mas você tem que querer, né? Você tem que buscar. E eu tinha minha diretora também, que me ensinava o tempo todo. Eu também busquei mentorias, Entendi. mentoras, hoje eu tenho. Além da minha diretora, Dani Siriani, que é a diretora nacional, né? Para quem não sabe, diretora nacional é o patamar mais alto da Mary Kay. Ah, que Tá? bacana. E hoje você é o nível mais. diretora? Eu sou diretora, por Diretora. enquanto, Entendi. diretora. Por enquanto. Né? Por enquanto. E aí você vai subindo níveis dentro do diretorado até se tornar uma diretora nacional, que é o nível mais alto. Então eu fui treinada por ela, a Dani Siriani, que foi a minha primeira mentora, onde eu conheci, né, uma mentoria. Daí eu também comecei a pesquisar e seguir outras pessoas no Instagram. Hoje eu tenho a Etielen Salles, que é minha mentora também. Sua mentora. É. E devo muito a ela, porque na época que eu me tornei diretora também, eu já estava com ela. E até hoje eu sigo essa mentoria com a Eti, né, Etielen. Eu me conectei muito com ela, me identifiquei muito, gosto muito do jeito dela, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre alguém, Sim, né? Uma mentora. Para inspirar. A gente sempre precisa Sim. de alguém para inspirar, motivar. A gente, porque... acredito que hoje você também é essa mulher, Rei. Isso, exatamente. Que inspira, né? E eu acho que na Mary Kay, assim, pelo que eu vejo, tem muitos treinamentos técnicos, acredito, do produto, da venda. Tem. Mas como é que você faz para treinar e motivar, na parte motivacional, emocional, para treinar essas mulheres da sua equipe? Então, primeiro nós temos reuniões, tem uma vez ao mês, uma reunião presencial na Sala Rosa, que é aqui no Metrô Carrão. Também toda segunda-feira a gente tem reuniões online, tá? Que é de treinamento, capacitação, e também as chamadas que a gente faz, ou um café, né, pessoalmente, assim, ou a gente faz por vídeo também, né? E cada pessoa tem uma característica, né? A gente respeita a individualidade, então aquilo que, uma técnica, sei lá, igual eu falei, né? Eu comecei com aquela bolsinha 24 horas, 48 horas no armário da sala de aula lá das professoras, né? Então isso para mim foi o que durante um bom tempo eu só fazia isso. Tem outras pessoas que essa técnica não dá certo, não funciona, a realidade dela é outra. Então, a gente sempre conversa muito a expectativa dela, né? Qual é a sua expectativa, o que você gosta, e aí a gente vai tentando, né, dentro da realidade dela e da expectativa, encaixar o que fica melhor para ela, né? Entendi. Quais as oportunidades que você vê que a Mary Kay dá para as mulheres hoje? Nossa, a Mary Kay é uma empresa para nós, mulher. Hoje em dia, não só para mulher, tá? Tem muito homem também, sim. A Mary Kay foi fundada lá em 1963, numa época onde o carro rosa, né? Aquele ícone da marca, é um reconhecimento que a gente, desde aquela época, a Mary Kay trouxe esse reconhecimento, né? Então, a Mary Kay, ela tem um plano de carreira. Esse plano de carreira hoje, ele já é estudado por Harvard, de tão perfeito que ele é. Ah, já tem esse estudo lá? Sim, existe. Existe já é estudado, já chamou a atenção, né? E então a empresa é tudo muito amarradinho, sabe? É algo que é por Deus mesmo, né? Nós acreditamos que Deus já tinha o plano da Mary Kay, só faltava alguém para executar. E apareceu a Mary Kay Ash
E aí ele entregou para ela e ela executou Olha, esse plano. e é muito mais do que vender só um produto. Muito mais. Muito mais do que vender só um cosmético. É. E assim, o plano de carreira da Mary Kay, você começa, todas nós, até a mais alta diretora nacional, que mora lá nos Estados Unidos, que tem várias diretoras que são nacionais, são aqui do Brasil, e que tocam o time dela dos Estados Unidos, nem moram mais aqui no Brasil. Olha, Elas tocam porque foram para lá, escalaram. Os filhos estudam lá e vivem lá e não moram mais no Brasil, mas elas tocam de lá. E então essa flexibilidade que a Mary Kay dá, ela começa igual para todo mundo. Ela é muito democrática. Então, Entendi. todo mundo começa igualzinho. É um kit de cadastro e ali você vai desenvolver. Tem gente que desanima, não gosta, né? Até isso é uma pergunta que eu queria te fazer, porque assim, o que diferencia a mulher que desiste da mulher que está em constante crescimento ali dentro da empresa? Então, eu acho que são momentos da vida, né? A gente ninguém tem essa resposta pronta, perfeita, são momentos da vida. Então você sempre tem oportunidades. Eu só penso assim, que pena que eu não aproveitei essa oportunidade há 15 anos atrás, né? Você se arrepende de não ter começado antes? Sim, com certeza. Eu tive essa oportunidade há uns 15 anos atrás. É mesmo? Mas eu nem dei bola, imagina. Achava assim, nada a ver. Mas eu acho que também tem a hora certa. Exato. Também tem esse ponto, talvez você precisava passar por esse processo. Quando a minha cabeleireira me mandou, né, fez o convite, eu lembrei daquele convite lá de 15 anos atrás. E eu falei, nossa, de novo? Acho melhor eu ver esse negócio. Nossa, de novo, eu estava procurando. Então você vê, eu estava aberta. O universo já estava mandando. Eu estava aberta, eu estava disposta, eu estava querendo. Aí, pum, veio a minha cabeleireira e pá, falou pra mim. Aí eu olhei e falei, nossa, acho que eu já ouvi isso antes. Aí eu comecei, o filme voltou e eu lembrei, há 15 anos atrás, lá na escola, uma equipe da Mary Kay foi lá fazer a sessão de beleza, fazer o que a gente faz, né? E eu participei e não dei bola, né? Então eu lembrei, falei, opa, eu lembrei da mesa posta daquelas mulheres. Você pode acreditar, porque eu acredito que já foi uma sementinha plantada. Até arrepia. Já foi uma sementinha aquelas plantada. Mulheres de blazer vermelho, na época elas usavam, chamava Red Jacket. Nossa. As Red Jacket. E eu falei, nossa, eu já vi isso antes. Tá bom, eu quero. Eu falei, eu vou fazer. Aí ainda falei para ela, eu vou fazer só em fevereiro, porque era dezembro. E tava aí férias, final de ano. Eu falei, ó, em fevereiro eu vou fazer. E fui mesmo. Em fevereiro, eu fui lá, falei com ela, acho que foi dia 4 de fevereiro. Falei, vamos fazer esse cadastro aí que eu quero começar. Então, assim, a sementinha, você tem que lançar em todos os solos, né? Se vai germinar hoje ou daqui a 15 anos, como foi o meu caso, eu não sei. Mas o meu papel é estar lançando. E vai muito de encontro com o propósito de cada uma também, exato, do querer muito, que a gente acabou de falar. E a gente não está dentro da pessoa para saber, né, qual é o momento que ela está vivendo, aquele dia. Então, isso é algo que eu aprendi ao longo desses anos aí, que eu quero muito, mas eu não posso querer mais do que ela. Então, às vezes a pessoa começa, né, como eu até comentei com você, no emprego a gente tem um período de experiência, não tem os 3 meses de experiência? Tem. Aqueles meses que a gente fala, meu Deus, e aí? Não vê a hora de passar para saber se foi contratado ou não. Só que ali você tenta fazer o seu máximo para o seu contrato, né, vingar e você se manter ali. Quando a pessoa tem o seu negócio, o seu próprio negócio, empreendimento, ela não leva isso em consideração. Aí tem muita gente que desiste. Ah, não quero, desanimei. Fala, poxa, mas pelo menos 3 meses, faz uma experiência. Quer dizer, a pessoa não quer viver o processo para chegar onde ela tem que chegar. E aí nada cai do céu também. Então, mas aí você fala assim, mas a pessoa não quer, por quê? Porque não é o momento dela. E já aconteceram muitas, viu? Que fizeram isso, não quero. Fez cadastro, tudo, não quero. E daqui, estão voltando.
Estão retornando. Estão retornando. Ai, agora, como que tá para voltar? Eu posso voltar? Então, assim... Porque é um plano de negócio muito acessível. Exatamente. Que te dá muitos treinamentos, te dá muitas oportunidades. E você sem sabia... custo. Você sabia que a área da beleza, de cosméticos, né? Porque a Mary Kay é uma indústria cosmética, da área de cosméticos. Ela é uma das que mais cresce no Brasil. Uma das que mais cresce no Brasil. Eu acredito, porque na área da beleza é ascensão sempre. Uma pessoa que você conhece, será que existe alguém que não usa um sabonete? Impossível. Um hidratante? Um creme? Não existe. Uma mulher que não usa um batonzinho, um gloss? E a Mary Kay sempre trabalhando com tecnologia de ponta, Sim. com ótimos produtos, né? Então, quem pode comprar o seu produto? Todo mundo que tem pele e respira pode comprar de você. E se ela não comprar de você, ela compra de outro. Então só não cresce quem realmente não quer crescer, né? Porque são crenças limitantes. Cada pessoa tem a sua, né? Que a gente não sabe. É um mundo, né? Você tem a sua família, a sua criação, a sua história. E ali você se limita, você mesma se limita. São crenças limitantes que eu também tinha muitas, de não Todo merecimento, né? Que nós temos. É uma história e a gente precisa acreditar. Eu agradeço, sim, a Deus em primeiro lugar, né? Mas a minha diretora, a Dani Siriani, que ela sempre acreditou em mim. Ela sempre acreditou em mim. Enquanto eu ficava ali escondida, ela olhava, ela vinha, Rê, olha você. Rê, você tem um tão potencial. bom, né? E eu olhava e falava, acho que ela é doida. Não é possível. E ela vinha, Rê, me ligava, ou mandava uma mensagem, sei lá, eu acredito em você. Eu falava, meu Deus, será que ela tá falando a verdade? Eu acho assim, o nosso pote de ouro tá escondido em vários potinhos de ouro, que são as nossas capacidades. Quando a gente consegue desbloquear isso, é fantástico, a gente só voa, entendeu? É isso mesmo. E eu quero que você pode dar um conselho, assim, você mais que ninguém que tem toda essa experiência aí, para quem saiu, para quem tem medo, não para quem saiu não, para quem quer sair e teve esse medo de sair do CLT, que conselho você daria? Que quer empreender, mas está ali ainda? É assim, eu costumo falar, 25 anos, eu fechei um ciclo, tá? Então, assim, eu fui até o final, fechei aquele ciclo, isso me deu um diferencial muito grande, porque eu comecei a analisar isso, poxa, Regina, você ficou 25 anos, você 25 anos da sua vida ali na sala de aula desenvolvendo como educadora, parabéns. Então isso eu não enxergava assim, né? Eu falei, olha, parabéns, você realmente tem muito valor. Então isso foi muito importante para mim, né? Mas o segundo, né, é do sonho. Eu sempre quis. É algo que tinha lá dentro. Então a gente tem que ouvir, você tem que ouvir sabe aquela voz que está sempre ali falando com você, que só você que ouve, aquela pulguinha atrás da orelha que está picando, Sei. Não é? Que só você que escuta, ninguém sabe. Então essa voz, essa pulguinha atrás da orelha estava ali há muito, sei lá, uns 10 anos que estava me picando, e eu olhava para um lado, para o outro, eu não via essa condição. Mas eu vou fazer o quê? Né? Eu não sei fazer mais nada. Eu pensava assim, Regina, você não sabe fazer mais nada a não ser dar aula. Mas acho que tem muitas mulheres até que estão assistindo que também pensam a mesma coisa. Exatamente. Isso Mas mesmo. sempre tem, né? Sim. Sempre tem uma coisa, uma habilidade que a gente pode... Mas caminho. Exatamente. Você tem que abrir a mente. Eu falo isso. Hoje eu não sou mais aquela Regina. Já faz muito tempo que eu sou outra pessoa. Eu sempre fui comunicativa, dava aula para meus alunos, mas eu era muito insegura, tinha muito medo, os medos, né? Eu sempre, meu limite, eu vou até aqui, daqui eu não passo. E hoje eu falo, nossa, é outra pessoa. E ainda falo, eu hoje sou a Regina que eu sempre quis ser.
Ah, que linda, adorei. Eu falo, não, tenho certeza absoluta. Essa é a Regina. E foi um tempo, foi E pouco tempo, 4 anos você... Sim, 4 anos eu me encontrei, né? Então, dá uma chance, dá uma oportunidade. Acredita nessa voz que está ali falando no seu ouvido. Acredita em tudo que o universo está mandando. Acredita no universo, né? Você tem um propósito, você acredita no seu propósito, então escuta, dá ouvidos, né? Se agarra a algumas pessoas que você confia, como eu falei, a Mary Kay, eu não cresço se eu não ajudar as outras meninas a crescerem. Então, se tem alguém ali no meu time que quer que ela, exploda, que venda, que faça muito sucesso, sou eu. Sim. Porque eu vou crescer junto. E todas vão se espelhando em você. Exatamente. Muito então, bom eu isso. me preocupo muito com isso também, né? Me preocupo pelo lado bom, não é? Sim. Eu quero aprender mais, estudar mais para poder ensinar mais. Então, você vê, no fim eu virei professora de novo, né? É isso mesmo. Por isso que eu falo, toda essência, né? Todas as histórias que a gente conta, tudo que a gente fez lá atrás, sempre vai linkar com o atual momento. Às vezes você acha que não vai usar aquilo, mas tá muito linkado. Tá muito verdade, linkado. E hoje, assim, você tem um case para contar de uma mulher que era tímida, que tinha autoestima baixa e que hoje está cada vez mais aí em constante crescimento lá na Mary Kay? Eu tenho várias, né? Tem várias mulheres na Mary Kay que a gente fala, elas mesmas se colocam como improváveis, né? O que é uma improvável? Né, em tantas histórias aí, eu vou lembrar de uma, mas eu tenho milhares até. Né? A gente tem uma das nossas diretoras nacional, é a Carol Pinelli. Ela era arquiteta, só usava botina, calça, aquele, como chama? Capacete. Capacete, porque era o trabalho dela ali. Mal usava um gloss. Ela, não quero nada. Não quero. E ela foi dizendo não durante não sei quantos anos. Nossa. O que motivou ela para que ela viesse é que ela queria ter ela queria ter filhos na época. Ela já era casada, ela falou, poxa, trabalho de manhã, de tarde à noite. E eu quero ter uma família, então meu marido, eu quero ter um filho, e eu vou ter quando tempo para o meu filho? Eu preciso fazer outra coisa que me dê mais tempo. E aí ela deu o sim dela para aquela pessoa que vivia convidando ela, e ela dizia não. Por quê? Porque ela não gostava de se arrumar, não se cuidava. Ela falou, isso era totalmente improvável. E ela mudou completamente. Olha, que lindo. E hoje ela se tornou uma diretora nacional. E várias. Uhum. Tem mulheres assim muito humilde mesmo, que trabalhavam como doméstica, como fazendo faxina. Hoje em dia são diretora nacional. Olha. Nossa, tem várias histórias maravilhosas. E muitas mulheres veem a Mary Kay como uma renda extra. Uhum. E outras mulheres já como uma independência mesmo, né? Que é o que a gente está falando. Como é que você enxerga isso na prática? Então, é uma realidade que você vai vivendo. Eu coloquei a Mary Kay na minha vida há 4 anos atrás como uma renda extra. Né? E hoje em dia ela é minha Primeiro foi como principal. Desconto, né? Entrou assim, se nada der certo, eu compro com desconto. Pronto. Entendi. Se nada der certo, e tudo isso que eu comprei aqui vai ser para mim, né? E eu vou acabar com tudo. E vou comprar com desconto. Mas esse jogo virou e hoje é minha renda principal. Né? Eu sou aposentada, tenho aposentadoria e a Mary Kay é mais do que a minha aposentadoria, é o dobro da minha aposentadoria. Olha, que bacana. E pode se tornar, sei lá, mais 5, 10 vezes mais, como a Mary Kay tem o plano de carreira, né? Então você é uma consultora, aí você entrando como consultora, você pode apresentar essa oportunidade para outras pessoas e trazer essas pessoas para dentro da Mary Kay. E aí, a partir de 5 que você traz para dentro da Mary Kay, você começa a ganhar uma porcentagem.
Peraí, só 5 então. Isso A é partir muito importante. de 5. Muito importante, Rê, porque a gente pensa assim, nossa, eu tenho que ter um volume Não. muito grande de mulheres para levar para Mary Kay, para eu conseguir ir galgando, escalando, e não é assim. Não. Na Mary Kay, você entra como consultora, nós todas entramos assim. A partir de você ser consultora, você pode apresentar para outras pessoas, né? E essa outra pessoa pode querer também fazer o cadastro e começar a vender. Entendi. Ou comprar com desconto, enfim. A partir de 5 pessoas que você apresentou e essas 5 pessoas se cadastraram e começam a fazer o negócio, você começa a ganhar essa porcentagem que vai de 8 até 12%. Que bacana. Em cima do que elas compram durante o mês todo. E hoje em dia tem a loja online também, então o que elas venderem na loja online, você Tudo ganha. ganha. Depois de 8 a 12%. Aí isso você pode ter 5, ter 7, ter 10, ter 15, quantas você quiser. E continuar sendo uma consultora. Todas essas novas que você traz, elas vão vir para o seu time, né? Você é lá de uma diretora X, como a minha equipe, né? Então as meninas, olha, Regina, eu tenho uma pessoa aqui que ela está interessada, né? Você explica para ela como funciona e tal. Ah, vamos conversar. E ela fala, gostei, quero fazer. Então entra para o meu time, faz o cadastro no nome da Mel, no código da Mel. E a Mel vai trazendo. Tá? A partir de 5 a Mel começa a ganhar. Então, quando você vai fazer seu pedido, você tem lá um bônus de R$300, que é daquelas meninas que você trouxe. Então, você vai fazer um pedido lá, deu R$900 o seu pedido, você paga só 600. Então, aquele lucro que já era 67%, dali ele já vira 100%. Olha a conta, gente, da professora de matemática. Aí ele já vira 100, 120, 140%. Porque você ia pagar 900, paga só 600, às vezes paga 500. Exatamente. Eu, antes de eu ser diretora, teve vários meses que eu fiz o meu pedido sem pagar nada. O meu pedido era o valor que eu tinha que pagar lá era R$1.800 de compra. Eu não paguei nada. Que maravilha. Porque eu tinha um bônus de R$1.800. E aí só lucro. E era 100%. Que entendeu? Maravilha. Então, isso só por eu trazer, porque como a Mary Kay não tem lojas, então ela precisa dessa divulgação para ela crescer. Então ela divide com a gente, é como se a gente fosse acionistas dela. Muito bom, entendeu? Muito bom. E aí você vai trazendo. E eu, como diretora, vou treinando essa equipe toda, porque ela está dentro da minha equipe. Essas pessoas estão na minha equipe. Mas você ganha esse bônus. Eu ganho outras... E elas podem se tornando, escalando, se tornando diretoras também. Exato. Aí ela pode, se ela quiser, aí ela pode vir a se tornar uma diretora, que aí ela vai ter que ter mais pessoas, ela tem uma produção que ela precisa ter. Quer dizer, é um leque de oportunidades. Muito. Aí vem o plano de carreira, que quando uma pessoa pergunta para mim quanto eu posso ganhar na Mary Kay, eu falo infinito, não tem limite. A pessoa você está louca? Não, é ilimitado. Os ganhos são ilimitados, não tem fim, não tem limite. Basta você querer escalar. Entendi. Entendeu? Basta porque a gente tem a nossa, a nossa unidade, aí depois tem a sua primeira geração, segunda geração, entendeu? E aí você vai escalando. Isso não tem fim. É uma oportunidade incrível. Até eu poder me aposentar como, né, uma diretora nacional, que existe o plano de aposentadoria da Mary Kay. Como é que é isso, Rê? O plano de aposentadoria chama Multiply Your Dreams, que é multiplique os seus sonhos. Então você consegue se aposentar pela Mary Kay, é isso? Depois de... a partir de 60, acho que é 65 anos, você pode pedir para aposentar, você não é obrigada. Você pode querer, falar, eu vou ficar aqui, eu tenho meu time, a minha equipe, só que você fala, não, para mim deu, tá bom, não quero mais. Aí eles fazem um cálculo de, acho que são 8 vezes o valor que você teve de bônus não, não é venda, é do seu time todo, durante... algum período ali. Um período, multiplica por 8 e tal, você recebe esse dinheiro na sua conta, milhões, você recebe lá na sua conta de uma única vez, e aí acabou. Ah, de uma única vez? De uma única vez. Pá. Tá, não é uma aposentadoria mensal igual a gente... Não, sei lá, 8 milhões e meio vai para sua conta.
Que maravilha. E aí, dali para frente, aí você se desliga, é desligada, o seu time vai, né, cada uma vai ficando com as suas diretoras, e aí você já pode ir nas convenções, né, você Pode como continuar convidada, participando. né, mas aí você já não tem E mais você lá o chegar seu no nível ganho. máximo. O Que sonho beleza. a gente vê, Que né, bom. e quando eu me tornei diretora, antes de eu me tornar diretora, que eu achava algo impossível, achava um absurdo, falei, não dá. Imagina, nunca quis ser diretora nem da escola, vou ser diretora aqui, eu já estou aposentada, Ai. sabe, aquela meio folgada. Eu fui no seminário da Mary Kay e eu vi o palco forrado de diretora. Todas subiram, chamaram, vamos reconhecer e tal. E vem as diretoras. Falei, gente, não parava de subir, de passar mulher, lotado, desfilando lá. Eu falei, se todas essas mulheres conseguiram, eu também vou conseguir. Não, eu vou conseguir. E aí agora, aí você falou, eu quero. Aí eu falei, eu quero. Foi exatamente. Aí eu falei, não, eu quero. Foi em 2023. Aí eu falei, não, eu quero. Eu vou conseguir. E foi o ano que eu me formei. E conseguiu. Eu me formei em outubro. Olha. E achava assim, fora da curva. Outubro do ano passado? De 2023. 2023, né? 23, 24. Agora tá fazendo um ano e meio. Olha. Que máximo. E aí você vai subir lá no palco também, esse palco que Não, você... eu já subi. Que legal. Em 2024. Olha, e é um sonho também. Eu Que tava lá com as delícia, diretoras, que em delícia. janeiro. Todo janeiro tem um E seminário. o que você conquistou até hoje como empreendedora? Olha, eu falo assim, como eu acabei de falar, né? Eu sou outra pessoa, né? Porque os ganhos são ilimitados. Isso é verdade, né? Eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, eu tenho as minhas férias, não é férias, né? Porque quando você é empreendedora, você não tem mais aqueles 30 dias do CLT, né? Ah, não. Isso muda, né? Mas eu posso fazer em abril, em setembro, em outubro. Mas você tem a liberdade. Então, isso é de escolher. liberdade de escolha. Mas assim, eu acho que o que eu mais ganhei, que não tem dinheiro no mundo que pague, é a mentalidade. É eu ir além acreditar em mim, ir além dos meus limites, me desafiar, sabe? Falei, eu vou conseguir. E falar isso olhando no olho, falar, eu vou ganhar, eu vou conseguir, porque é acreditar em mim, entendeu? Que Isso legal. não tem dinheiro que pague. E você está conseguindo cada vez mais. E assim, eu sei que é algo que eu tinha eu era assim muito, eu não acreditava em mim, né? Por mais que eu fosse uma professora reconhecida, querida, mas eu não tinha. Mas essa mulher não existe mais aí, né? Não. Essa mulher não existe mais. É o que eu falo, eu sou o que eu sempre quis ser. E quais são os planos para o futuro? Agora, esse ano aqui é o carro rosa. O carro rosa, o tão desejado. O tão desejado. Você sabe que o carro rosa a meta dele, né? Tudo são meritocracia, né? São reconhecimentos. Então, existe um desafio que você tem que cumprir. E você recebe o bônus em dinheiro. Não obrigatoriamente você tem que ir lá e comprar um carro Você não vai lá e recebe o carro. E ganhar um carro, não é assim. Você recebe o valor, tá? Então, lógico que eu vou querer um carro rosa. Isso porque é normal, né? Toda diretora, quando ela consegue alcançar a meta do carro rosa, ela pode ter um carro preto, branco, enfim, não tem o que essa. quiser. Ela pega o dinheiro, ela vai usar. O carro rosa é uma simbologia. Ou você pode dar entrada num apartamento, né, que é 96 mil e pouco, né, o bônus do carro rosa. Mas eu vou querer um carro rosa. Isso Olha, eu quero você aqui. Mas antes do carro rosa, assim, que o carro rosa, eu pulei. Antes do carro rosa tem o resort, que nós temos uma convenção de diretoras que acontece todo ano, normalmente em outubro, novembro. O ano passado foi na Costa do Sauípe, esse ano é em Porto de Galinhas. A gente ganha um resort, tudo pago, all inclusive,
pela Mary Deus, que Kay delícia. e todos os staffs, presidente, vice-presidente, então tudo lá, né? Então é uma convenção. O ano passado eu não ganhei, esse ano eu vou ganhar. Ah, eu quero você lá. certeza. Quando que é essa premiação? Então, é em outubro ou novembro, não Eu tem tenho a data certeza. ainda, já tem o resort, é Porto de Galinhas, né? E eu vou ganhar. Eu tenho certeza. Toda E essa vou sua levar- garra aí, você e vai vou chegar levar rápido. comigo algumas pessoas, né? Aquelas que quiserem ir, meninas, venham comigo. Se vocês quiserem, venham comigo, porque esse ano é o ano do resort. Olha, se eu fosse vocês aí, viu? Aproveita. É uma Ai, vez que por ano. bacana. Rê, eu adorei contar aqui sua história, trazer você para essa temporada aqui do Mulheres que Inspiram. Nossa, eu que estou muito feliz. Ah, eu adorei porque agradecida. você é essa mulher, né? Essa mulher É. que se reinventou, que teve Exato. coragem ali de largar o CLT depois de tantos anos, escutar o que realmente pulsava lá dentro de você. É isso aí. Então você tá de parabéns. Escutar. E por toda, eu tenho certeza que você vai voltar aqui com essa aposentadoria. Eu Sim, quero você aqui de novo para vamos. contar. Depois do resort. Isso, e do carro rosa. Primeiro é o resort, depois é o carro rosa. Não sei, quero Essa você é a contando ordem, tudo aqui. né? Quero Então, você contando tudo aqui. Aham, E vamos lá. parabéns por ser essa incentivadora. Hoje você está aí do outro lado, inspirando mulheres também, cada vez mais, Nossa, né? é Até incrível. me emociono de falar, porque eu acredito muito nisso também. Quando o trabalho é para acrescentar, para crescer, para apoiar, para inspirar, incentivar essas mulheres, não tem como dar errado. Não. Então você está no caminho aí, e quem vem aqui ganha presente. Uhul! Vou te dar o presente aqui do Pó de Café, dos Que nossos lindo! patrocinadores. Obrigada. Tá? É um kit café. Tem o biscoito da Vise Adoro também. café, adoro biscoito. Olha que lindo. Adorei. E agora, Rê, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está com a gente até agora, para quem está assistindo. Fica à vontade para falar o que você quiser. Então, meninas, meninos, acredite no seu sonho, acredite no seu potencial, te dê a oportunidade, dê uma chance para você poder virar esse jogo, para você poder fazer desenvolver o que você acredita que vai te fazer feliz. Esse é o maior ganho que eu posso. Eu acredito em mim, eu acredito na Regina, eu acredito em Deus em primeiro lugar, porque foi Ele que regeu a minha vida, nunca tomei nenhuma decisão sem Ele, em tudo, tá? E acredite em você, dê essa chance. Quem quiser me conhecer, pode me procurar, me chamar, eu estou aberta a contar para você, a gente se conhecer pessoalmente e, se puder, se for a sua vontade, vem fazer parte do meu time. É isso aí, obrigada, Rê. Eu não posso finalizar sem agradecer a Audrey, gente. A Audrey fez a minha maquiagem aqui. Ai, que tá bom? linda! Gostou, Rê? Adorei. Já segue ela lá no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, que o trabalho dela é fantástico. E também eu quero agradecer a Midas Play. Midas Play é uma produtora de vídeos e cortes. Inclusive, é nesse cenário maravilhoso aqui que a gente tá gravando. Se você tá precisando gravar vídeos nas suas redes sociais para ajudar aí com conteúdo, gente, já chama lá a Midas aqui no QR Code. E também a Ciane é uma patrocinadora nossa nova também, tá? Ela é criadora de conteúdo para palestrantes e mentores. Então, se você está gravando seus vídeos aí aleatório, gente, vocês estão perdendo tempo. Já chama lá a Ciane para ela dar um up nas suas redes sociais. E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês sucesso, muitos cafés e conexões. Obrigada!